Obrigado, Augusto. Feliz aqui de ver todos, né, e participar também desse trabalho que tem abençoado dezenas, centenas de pessoas e cujos resultados vocês podem ter certeza nós veremos na eternidade para a glória do Senhor. Queridos, queria compartilhar de maneira muito objetiva um texto que se encontra lá no Evangelho de Marcos. Marcos, nas nossas Bíblias, né, aparece em segundo lugar, o segundo evangelista, Mateus, Marcos, capítulo 5, versículos 25 a 31. É um texto muito interessante, que fala de uma mulher que sofria de uma determinada enfermidade e que ouviu falar acerca de Jesus. Jesus, por essa época, a fama dele já estava bastante divulgada por toda a Palestina, e as pessoas estavam ouvindo falar daquele homem de Nazaré que realizava milagres, que fazia coisas extraordinárias, e essa mulher, movida por fé, ela foi ao encontro do Senhor. Não trava um diálogo com ele, não fala uma palavra com ele, apenas no seu coração acalentou a seguinte ideia: se eu ao menos tocar nas vestes desse homem, eu serei curada. E o texto diz assim, ouça: e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastava tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Eu vou ler só até aqui. O texto, porém, continua. É interessante, né, a gente observar aqui esse texto. A palavra que mais vai ser repetida aqui é o verbo tocar. 4 vezes você vai ver que aparece aqui, né, o verbo tocar. E é interessante, né, porque o que é um toque? Bem, para algumas pessoas pode significar absolutamente nada, mas para outras pessoas pode significar muita coisa. Eu me recordo, e essa é uma história real, de um certo homem de negócios que foi na casa de um amigo, e lá chegando para desfrutar de alguns momentos, né, de intimidade, de uma refeição, de um bate-papo, o filho deste amigo chegou e deu aquele abraço, né, no pai, beijou o pai e ficou fazendo carinho no pai. Depois esse menino foi embora, esse homem de negócio virou para o amigo dele e disse assim: olha, eu daria meu braço direito para receber um abraço desse, um toque desse que você recebeu. Com essas palavras, aquele homem de negócios, por mais rico, por mais poderoso, por mais importante, né, que ele fosse, na verdade ele estava dizendo que não era feliz e que se sentia preso, né, na cadeia da indiferença, da falta de amor, quem sabe até mesmo na cadeia ali do sofrimento. É assim, queridos, que se encontram neste exato momento, né, milhares de pessoas carentes de um toque, de um abraço, né, de uma mão que possa transformar as suas vidas. Eu diria até mais, né, de um ouvido para ouvi-los. Né? É interessante aqui nesse texto, e o Evangelho é uma boa notícia, né? E a boa notícia que Marcos está trazendo aqui para a gente é a seguinte: o Deus vivo e verdadeiro pode nos tocar, pode nos abraçar, pode nos libertar. Louvado seja o nome do Senhor por isso. No Evangelho de Marcos, né, é o texto que mais fala sobre o toque. Né? Tanto de pessoas que foram ao encontro de Jesus para tocá-lo, como no caso desta mulher, né, que sofreu e que infelizmente não encontrava cura, não estava encontrando cura na medicina dos seus dias, né, não encontrou um tratamento adequado e eficaz, não por culpa dos médicos, mas por culpa mesmo das circunstâncias, daquele momento histórico, né, que ela estava vivendo, mas ela não encontrava, mas encontrou a cura, e a bênção, e a graça, e a vida
em Jesus Cristo. O texto também fala de pessoas às quais Jesus tocou. E esse toque, né, ser tocado, tocar em Jesus, muda vidas. Milagres acontecem. Louvado seja o nome do Senhor. Só para você ter uma ideia, só vou passar por cima, por exemplo, Jesus ele tocou num homem que sofria de lepra. Hoje a gente chama hanseníase, né? Sofria dessa doença, e naquela época era uma enfermidade muito pior do que, por exemplo, nos nossos dias. Alijava as pessoas do convívio em sociedade, discriminava, né? Era absolutamente terrível. E esse homem também ouviu sobre Jesus, Jesus se aproxima dele, diz o texto assim, compadecido, né? Ele antes pergunta, o que você quer que eu te faça? E esse homem falou assim, que eu seja limpo. E o texto diz assim, que Jesus estendeu a mão, tocou nesse homem e disse, quero, fica limpo. Um toque, apenas um toque. Louvado seja o nome do Senhor. Ele curou um homem que era surdo-mudo, ele não falava e não ouvia, e o texto também nos fala que através de um toque, né, lá em Marcos capítulo 7, versículos 36 a 35, Jesus ele põe os dedos nos ouvidos, toca, né, e a partir daí esse homem fica curado. Como eu disse, também nós temos um monte de relatos de pessoas que, pela fé, com um toque de fé, tocaram em Jesus e foram curados, e foram libertados. É uma maravilha, é uma coisa extraordinária. É milagre, né? Diz assim, por exemplo, 2 textos, Marcos 3, 9 e 10. Por causa da multidão, Jesus disse aos discípulos que lhe preparassem um pequeno barco, para evitar que o comprimissem, o apertassem, pois curava muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam, se lançavam a ele para o tocar. Porque eles acreditavam, e de fato acontecia, ao tocar em Jesus pela fé, eles eram ali, naquele contexto, curados. Marcos 6, versículo 56, também diz assim, onde quer que Jesus entrasse, a fama de Jesus era tão grande, as pessoas estavam tão maravilhadas, Jesus executava, efetuava milagres assim, coisas tão extraordinárias, que muita gente ia ao encontro dele, né, apenas para tocar, não apenas no seu corpo, na sua mão, na sua cabeça, mas até mesmo nas suas vestes. E diz assim a palavra de Deus, que punham os enfermos nas praças, rogando-lhes que os deixasse tocar ao menos na orla de sua veste. E quantos a tocavam, olha que coisa maravilhosa, saíam curados, exaltado seja o nome do Senhor. Queridos, isso é muito bom, isso é lindo, isso é maravilhoso. Eu quero dizer para você que eu creio, né, que Jesus ele é poderoso para curar hoje, para realizar isso, para realizar milagres hoje, obviamente sendo da vontade dele. A gente não controla Deus, a gente não manda no Senhor, e Deus tem caminhos perfeitos, Deus faz todas as coisas de uma maneira assim maravilhosa, né? Mas todos esses milagres registrados aqui, eles, na verdade, apontam para uma coisa muito maior. Eu sei que quem está enfermo quer a cura física, eu também quero a bênção da saúde. Mas todos nós, e a gente sabe disso, né? Tanto essas pessoas que foram curadas por Jesus, elas morreram. Assim como eu vou morrer. Assim como as pessoas que são curadas, seja, né, de maneira extraordinária, seja por meios, né, ordinários, né, médicos, medicamentos, profissionais da saúde, um dia também vão morrer. Mas quando os evangelistas escreveram essas histórias tremendas de Jesus, eles estavam apontando para uma coisa muito maior. E essa coisa muito maior é a nossa salvação, é o nosso encontro com o Senhor nosso Deus, é usufruir da vida eterna, é ter a bênção de ser alcançado por essa graça do Senhor para nos levar para perto dele, para nos perdoar dos nossos pecados, para nos transformar em novas criaturas. Esse é o grande objetivo, irmãos. Esse é o grande objetivo.
A gente falou até aqui, né, sobre esse toque no corpo, sobre esse toque, né, que cura as enfermidades. Mas é preciso também que sejamos tocados na nossa alma, que sejamos tocados na nossa maior necessidade, que é a cura dos nossos pecados, que é sermos limpados ou limpos, né, de todo mal, de todo pecado, de todo erro, de toda a transgressão. Aqueles que são tocados pela fé, se você crê, se você abre seu coração para Jesus, se você diz, Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, eu sou um enfermo espiritual, porque todos nós somos, a Bíblia fala que todos pecaram, Jesus vem e nos toca. E nesse momento, queridos, algo extraordinário acontece. Eu gosto muito de João, ainda em João, capítulo 6, versículo 39 e 40, quando a palavra de Deus diz assim, e essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas eu o ressuscito no último dia, porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho, agora não é nem tocar, é olhar, é vê-lo pela fé, e nele crer, tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, eu queria deixar aqui contigo essa palavra. Em todos os casos, né, de toque, foi necessário fé. Todas as pessoas que tocaram ou foram tocadas por Jesus, elas creram. E isso fez com que a vida delas fosse transformada de maneira assim maravilhosa, maravilhosa. Todas aquelas pessoas que foram curadas pela fé e que creram em Jesus, elas morreram, mas hoje estão na presença do Senhor, aguardando aquele grande dia no qual o Senhor vai nos ressuscitar e viveremos com Ele para sempre. É isso que nós cremos. A nossa vida não se limita aqui e agora, a nossa vida não se limita a esse tempo curto que vivemos aqui. Deus tem muito mais para as nossas vidas, louvado seja o nome do Senhor. Eu queria deixar com você aqui também um texto que eu acho que você até conhece, já deve até ter ouvido. João 3,16, que diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você pode olhar para Jesus pela fé, você pode tocar em Jesus pela fé, e se você conseguir, você vai ser tremendamente abençoado, louvado seja o nome do Senhor. Quero deixar contigo essa palavra e quero deixar também com você essa minha oração. Se você aceita o desafio, nesse momento, feche seus olhos, olhe pela fé para Jesus. Feche seus olhos e toque pela fé em Jesus e receba a graça, a bênção da cura que nenhum ser humano pode realizar, que é a cura da nossa alma, que é a salvação da nossa vida, que é a libertação dos nossos pecados. Receba em nome de Jesus. Pai, eu coloco na tua presença aqui esses nossos ouvintes, muitos dos quais agora se encontram num leito de enfermidade, carecendo, Deus, de um toque na alma que dê ânimo, que dê vida, que dê saúde, que dê graça, que dê esperança. Ó Deus, nós te pedimos que em nome de Jesus tu faças isso nesse momento. Toca, Deus, este ouvinte da tua palavra e transforma-o pelo poder do teu Espírito Santo. Ó Espírito Santo do Senhor, faça aquilo que nenhum homem pode fazer. Reaviva, Deus, esta pessoa para a glória do Senhor. Tira com mão forte, Deus, todo o mal, todas as trevas, toda a enfermidade, toda a dor, todo o sofrimento, para a glória do Senhor. Ó Deus, nós confiamos que o Senhor sempre faz infinitamente mais e colocamos essas vidas e queremos, Deus, pela fé, recebermos as tuas bênçãos. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Louvado seja o Senhor. Querido, Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus.